Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos alunos e alunas do curso de Teologia Trinitária, vamos dar hoje mais um passo importante no nosso caminho de formação. Vamos concluir a nossa reflexão sobre a Teologia Trinitária de Santo Agostinho. Invoquemos a ajuda divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagremos tudo à Santa Virgem Maria, pedindo que ela interceda por nós, junto ao seu Filho, que nos seja dado o Espírito que tanto necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos alunos, na última aula nós começamos a apresentar a Teologia Trinitária de Santo Agostinho, à luz especialmente do seu tratado magnífico, genial, uma das maiores obras da teologia, o Tratado de Trinitate. Vimos uma introdução geral a esse tratado, depois falamos de duas realidades muito importantes, conceito de relação, conceito de missão, e agora estamos chegando a um terceiro ponto do nosso discurso sobre a Trindade em Santo Agostinho, que nós intitulamos os nomes próprios das três pessoas. Lendo o Tratado da Santíssima Trindade, nós colhemos que Santo Agostinho utiliza uma tríade de nomes para falar de cada pessoa da Trindade. Ele usa três nomes para abordar cada pessoa da Trindade. E essas tríades de nomes revelam que, para Santo Agostinho, a Trindade, de certa forma, ela nos convida a contemplar a realidade, a contemplar nós mesmos, a contemplar a verdade da revelação, à luz do seu ser trinitário. Ou seja, essas tríades falam dessa dimensão trinitária da verdade, dimensão trinitária da revelação, dimensão trinitária do conhecimento humano, da experiência humana com a verdade. Essas tríades apontam para uma espécie de metafísica trinitária, que é um elemento muito importante que deveria ser mais abordado, inclusive, no curso de filosofia. Pois bem, quando ele trata da primeira pessoa da Trindade, ele usa três nomes, por assim dizer, nomes para falar da primeira pessoa da Trindade. O primeiro nome é bíblico, você provavelmente já intuiu, é o principal nome com o qual nós nos referimos à primeira pessoa da Trindade, ou seja, é o termo Pai. Ele é bíblico. O segundo nome é princípio. O Pai é o princípio. E esse termo está ligado à tradição. A tradição
bíblico-teológica cristã. Enquanto o terceiro nome, também ligado à tradição, o Pai é ingênito. Pai, princípio, ingênito. O termo Pai é bíblico. Os outros dois são termos da tradição teológica cristã. O primeiro termo, ele indica a relação. Ele indica essa relação do pai e do filho. Para ser pai, ele tem que ter um filho. Então, é um termo relativo à segunda pessoa da Trindade. Mas se nós pensarmos bem, o termo princípio também é um termo relativo, porque se ele é princípio de alguém. Falando da vida intratrinitária, ou princípio de algo, falando da vida extratrinitária, para fora da Trindade. Ele é o princípio eterno do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai é um princípio, é o princípio eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim como o termo Pai é um termo relativo, o termo Filho também o é. O terceiro termo, ingênito, que pertence à tradição também, é um termo não relativo, porque não coloca o Pai em relação com ninguém, ao contrário, diz exatamente o contrário disso. O Pai não recebe o seu ser de ninguém. Ou seja, não há essa relação de recepção do ser. O Pai, ele tem o seu ser eternamente, não recebe de ninguém. Ou seja, não é um termo relativo. Se nós juntarmos essa ideia de princípio, o segundo termo, e de ingênito, nós podemos dizer que aqui nós temos as duas propriedades do Pai. O Pai é o princípio eterno do Filho, por geração, princípio eterno do Espírito Santo, por, como disse Santo Tomás de Aquino, por expiração. Mas ele também é o ingênito, ele é esse princípio não originado. Ele é a origem não originada. Nós usávamos essa expressão em outras aulas. Origem não originada. Princípio do Filho e do Espírito Santo, mas ingênito, que não recebe o seu ser de ninguém. Origem não originada. Essa origem não originada, eterna, divina. Assim nós comentamos a figura do Pai. Pai, princípio, ingênito. O Pai, uma expressão bíblica. Os dois outros termos são expressões da tradição. O Pai e o princípio são expressões relativas ao Filho, o Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo, o princípio, ele é princípio eterno de ambos. E o termo ingênito não é uma expressão relativa, porque justamente diz que ele não depende de ninguém, ele não está em relação com ninguém no que concerne à origem do seu próprio ser. Ele não recebe o seu ser de ninguém. Princípio e ingênito são atributos do Pai. O Pai é a origem não originada. É o princípio ingênito eterno. Princípio dos outros seres, ou seja, princípio do Filho e do Espírito Santo, princípio que não tem princípio e eterno. Pois bem, quanto à segunda pessoa, o discurso evolui, porque agora nós temos outros três termos, mais uma tríade de termos
termo filho, o termo verbo e o termo imagem. Os três termos, neste caso, enquanto com relação ao Pai, só o primeiro termo é bíblico, em relação ao Filho, os três termos são bíblicos. Tanto Filho quanto Verbo, sem esquecer o termo imagem, são bíblicos. E os três são relativos. Os três falam da relação do Filho com o Pai. Apontam para o fato de que o Filho recebe o seu ser do Pai. O termo filho explicitamente diz isso. Se ele é filho, ele tem um pai, ele recebe o ser dele de um outro, que é a origem do seu ser, que é o pai. Mas também o verbo, essa ideia do verbo, a palavra, na própria experiência humana, que fomenta essa reflexão agostiniana, e também a própria analogia bíblica, o verbo, ele é proclamado pela inteligência, né? Ele é proclamado, né, pela mente. E o Pai é considerado, nessa analogia, como veremos mais adiante, a mens. O Pai é considerado a mente. E assim como é a mente do ser inteligente que produz o discurso, a palavra, assim é o Pai que dá origem, que gera eternamente o Filho. Ou seja, a expressão verbum, verbo, também aponta para a origem do Filho, que está no Pai. Que está no Pai, que é a mente. E o termo imagem, que era muito comum no pensamento de Aristóteles, por exemplo, mostra justamente a ideia de que o Filho é a imagem do Pai. O Filho é uma imagem, como um ícone da figura do Pai. Ele depende do Pai, ele aponta para o Pai. E assim como o Filho aponta para a existência do Pai, porque recebe o seu ser do Pai, o Verbo aponta para a existência da mente, porque o Verbo é dito pela mente, a imagem aponta para o exemplar primeiro, para a realidade, da qual ela é uma imagem. Né? E mais uma vez, então, nós temos em todos os três nomes a ideia de que o Filho é um ser relativo. O Filho, ele depende no seu ser do Pai. E os três títulos indicam isso. Vejamos a terceira pessoa da Trindade. Os três nomes dados por Agostinho são Espírito Santo, dom e amor. Da mesma forma como no caso da segunda pessoa, os três termos são de inspiração bíblica. O termo Espírito Santo, porém, ele causa uma espécie de perplexidade quando ele é analisado. Porque o que quer dizer Espírito Santo? É uma especificidade da terceira pessoa da Trindade? Uma análise atenta do termo, da expressão, nos ajuda a compreender que não. Afinal, a Trindade, Deus é um ser espiritual e santo. Ou seja, o termo, a expressão Espírito Santo, caberia também ao Pai. O Pai é um Espírito Santo. O Filho é um Espírito Santo.
Poderíamos até dizer, Deus é um Espírito Santo. A Trindade é um Espírito Santo. Ou seja, esse termo, o que ele diz de específico? Você já está entendendo? Nada. Porque no fundo o termo diz o que Deus é, o que a substância divina é, o que Pai, Filho e Espírito Santo são. Mas não diz nada de específico quanto à terceira pessoa da Trindade. Da mesma forma, o termo dom. O termo dom é um termo bíblico. E esse termo dom, ele precisa ser bem entendido. O Espírito Santo é o dom de Deus. Dom no sentido D maiúsculo, o dom de Deus. E ligando agora com a ideia de Espírito Santo, esse termo Espírito Santo, sendo ele comum a toda a Santíssima Trindade, ele na verdade, segundo Agostinho, quer dizer algo importante. Ele quer dizer que o Espírito Santo, tudo o que ele é, ele recebe do Pai e do Filho. E é por isso que ele é Espírito Santo, porque o Pai é Espírito Santo, o Filho é Espírito Santo, e ele também é Espírito Santo, porque ele recebe o ser dele do Pai e do Filho. Certo? Ou seja, o Espírito Santo não tem nada que seja, à luz desse nome, especificamente seu. Tudo que ele é, ele recebe do Pai e do Filho. Tudo que ele é, ele recebe. Ele é apenas originado. Enquanto o Pai é a origem sem origem, a origem não originada, e o Filho é, em relação ao Espírito Santo, a origem originada, porque ele é originado do Pai, mas ele é a origem do Espírito Santo junto com o Pai. O Espírito Santo é apenas originado, ele não dá origem a nenhuma outra pessoa da Trindade. Ele só recebe tudo o que ele é do Pai e do Filho. Por isso, ser Espírito Santo é comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espírito e Santo. E é por isso que ele pode ser dom. Agora a gente volta para a ideia do dom. Porque o dom de Deus, quando Deus quer dar um dom para o homem, por exemplo, para a humanidade, para o mundo, ele dá o Espírito Santo. Porque dando o Espírito Santo, ele está dando o amor que une o Pai e o Filho. Ele está dando esse laço que une o Pai e o Filho. Ele está dando aquilo que é o sopro do Pai e do Filho. Dando o Espírito Santo, a Trindade inteira está se dando. O Espírito Santo porque está sendo dado. E o Pai e o Filho porque não tem dom do Espírito Santo sem o sopro do Pai e do Filho. O Espírito Santo recebe o ser dele do Pai e do Filho. Então o Espírito Santo é, na medida que ele está presente, que ele se dá, que ele é dado, ele traz com ele, né, dinamicamente, a presença do Pai e do Filho. Porque ele é o dom do Pai e do Filho. Então, esse termo dom é um termo relativo ao Pai e ao Filho. Ele é dom. Aí quando você pergunta o termo dom, recebi um dom, você pergunta de quem? Essa ideia de dom está ligada a uma relação. Alguém me deu um dom. Um dom é de Deus? É do bispo? É da igreja? É de um amigo? Então é um termo relativo. Então o Espírito Santo, dom de Deus, quer dizer, o Espírito Santo é o dom do Pai e do Filho. E cabe a ele ser esse dom porque justamente tudo que ele é, todo o ser dele, ele recebe do Pai e do Filho. Certo? Finalmente o Espírito Santo é amor. Mas aí, da mesma forma,
como o Espírito Santo, o termo amor poderia ser aplicado ao Pai e ao Filho. Afinal, São João, na primeira epístola de sua autoria, no capítulo 4, versículos 8 e 16, diz a mesma coisa. Deus é amor. E esse título, então, amor, está atribuído a Deus, a sua natureza, a sua substância. Ou seja, o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo também é amor. Então, esse termo amor é atribuível às três pessoas da Santíssima Trindade e à Trindade mesma. A Trindade é amor. O Deus unitrino é amor. Mas quando se diz que o Espírito Santo é amor, no sentido que quando ele é dado como dom, o maior dom é o amor, ele vem ao coração dos homens e ele traz justamente o quê? Ele traz o amor divino. Ele é o amor de Deus derramado em nossos corações. Romanos 5,5. Para ser mais justo, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o amor do Pai e do Filho. Ele é o terceiro, que é a expiração do Pai e do Filho, do amor do Pai e do Filho. Ele é o laço de amor entre o Pai e o Filho. E por isso, quando ele vem ao nosso coração, ele traz o amor do Pai, ele traz o amor do Filho, ele também é amor, então ele transmite o amor trinitário, que é o maior dos dons. Então esse termo amor é um termo, nesse caso, absoluto, que pertence à essência divina, mas que pode ser atribuído de um modo especial ao Espírito Santo para expressar essa sua característica. Ele une o Pai e o Filho na vida intratrinitária. Na vida intratrinitária, ele une o Pai e o Filho. E na vida adextra da Trindade, ele une Deus aos homens. Então, aquele que é laço dentro da vida trinitária, laço de amor entre o Pai e o Filho, quando vem em missão, já vimos o conceito de missão na aula passada, quando é enviado em missão, é enviado para ser também um laço de amor. Ele é laço para dentro da Trindade, entre o Pai e o Filho, e é laço para fora da Trindade. Para fora da Trindade, entre Deus e os homens. Ele une, assim como ele une o Pai e o Filho na Trindade, ele une Deus e os homens na vida fora da Trindade. Certo? E aí nós podemos ler na página 151, podemos ler um pequeno trecho do De Trinitate, ou melhor, são dois trechos do De Trinitate, são trechos do 15º livro, número 17, parágrafos 27 e 31. O Espírito Santo, conforme as Escrituras, não é somente o Espírito do Pai, nem somente o Espírito do Filho, mas de ambos, porque ele procede do Pai e do Filho. E essa certeza insinua-se a nós acerca desta caridade mútua com a qual o Pai e o Filho se amam mutuamente. Assim é o Espírito Santo, o qual nos deu, que faz com que permaneçamos em Deus e Deus em nós,
Isso é obra do amor. Pode-se concluir, então, que o Espírito é o Deus amor. Ou seja, o Espírito Santo, ele é, por assim dizer, fruto, entre aspas, do amor do Pai e do Filho. Ele é um sopro desse amor recíproco do Pai e do Filho. Ele é como um laço desse amor entre o Pai e o Filho. Do Pai que está no Filho, do Filho que está no Pai. E enviado ao mundo, o Espírito Santo age como um laço de amor que permite que Deus esteja em nós, pelo Espírito que nós recebemos pelo batismo. Deus esteja em nós e nós estejamos em Deus. Que Deus viva em nós e nós vivamos em Deus. Quando nós falarmos de pericorese mais na frente, pericorese trinitária, isso vai ficar mais claro. Pericorese diz que cada pessoa da Trindade está nas outras duas. O Pai está no Filho e no Espírito, o Filho está no Pai e no Espírito, o Espírito está no Pai e no Filho. E assim nós temos, pelo dom do Espírito Santo, pelo dom que é o amor, que é o Espírito Santo, nós temos uma analogia com a pericorese trinitária. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Ou melhor, Deus está em nós e por isso nós estamos em Deus, graças ao Espírito Santo que nos foi dado, ao amor que Ele nos comunicou. Eu espero que tenha ficado claro, né? Esse primeiro ponto na nossa aula de hoje é um tema fascinante, mas é ao mesmo tempo exigente. Vamos passar para o próximo ponto. Chegamos ao segundo ponto da nossa aula de hoje e ao quarto tópico do nosso capítulo. Estamos na página 151 do nosso manual, inaugurando agora o tópico que tem como subtítulo A Doutrina Psicológica da Trindade. Além do nosso manual e do próprio Tratado da Trindade, queria recomendar essa obra que nós já apresentamos outras vezes. Trata-se de um verdadeiro dicionário do pensamento agostiniano. Agostinho através dos tempos, organizado pelo Fitzgerald. Nós encontramos um belíssimo artigo na página 937 com o título De Trinitate. E nós temos então, ao longo de 6 páginas, um belíssimo artigo de R. Williams, no qual ele trata também da questão sobre a Trindade, a doutrina psicológica da Trindade, especialmente nas páginas 940 a 942, certo? E nós vamos ler alguns trechos desse artigo, tá bom? No momento certo. Pois bem, um dos elementos originais da doutrina trinitária de Agostinho é a descrição, né, da doutrina trinitária. Perdão, é a descrição da Trindade a partir da alma do homem. Santo Agostinho ele vai fazer uma analogia entre a vida intratrinitária, a estrutura metafísica da Trindade e o espírito humano, a alma humana. E o fundamento bíblico dessa analogia que ele faz é bíblico, né? É Gênesis 1, 26. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
E aí a gente precisa lembrar o que dissemos na parte, vamos dizer, na introdução aos fundamentos veterotestamentários da doutrina trinitária, à luz do modo com o qual os padres leram o Antigo Testamento, com olhos de cristãos, com olhos pascais, que é a expressão que nós encontramos no primeiro capítulo do livro do Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, esse plural, foi interpretada como uma espécie de vestígio trinitário presente na narração do livro do Gênesis, na narração da criação. Então, segundo Agostinho, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra e com o seu amor. E nessa ideia, então, nós temos Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra e com o seu amor. Deus, palavra, amor. Já temos essa concepção, de novo, uma tríade, uma concepção trinitária da obra criadora. Em outras palavras, Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, por meio do Filho, que é o seu verbum, sua palavra, seu logos, em grego, e por meio do seu spiritum, do seu pneuma, né? Ou seja, por meio do Espírito Santo. Com o Espírito Santo, né? Com amor. Então isso mostra lá no De Trinitate, livro 15, 17 e 27, você pode colher de modo sintético essa ideia fundamental no pensamento de Agostinho. Então Agostinho ele raciocina da seguinte forma: se nós fomos criados à imagem de Deus, deve haver na nossa natureza uma chave para que a gente possa pensar o Deus Trinitário. Uma chave para que a gente possa entender a triunidade divina. E é claro, se há uma chave, uma semelhança entre Deus e nós, essa semelhança para Agostinho é evidente que ela tem que estar na alma do homem. A maior semelhança tem que estar na alma do homem. Porque Deus é um ser espiritual. E o homem tem uma dimensão espiritual, uma dimensão corpórea. A dimensão mais perfeita, mais próxima do ser divino é a espiritual. Então é lá que privilegiadamente deve estar essa chave para que o homem possa entender o mistério de um Deus Trindade. E aí então ele faz essa analogia entre o Deus Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, pela revelação. Esse Pai que gera eternamente o Filho, processão número 1. E esse Pai que com o Filho gera, ou melhor, expira, né? É a origem, deles procede o Espírito Santo. Eu evito o termo gera para não confundir com a geração eterna do Filho. Tá bom? E aí algo no homem deve haver de semelhante a isso, e Santo Agostinho, refletindo, vai encontrar uma série de tríades no homem que ele vai associar como se fossem vestígios digitais, sinais desse atuar criador de Deus, dessa ação criadora de Deus que
que fez com que o homem do nada passasse a existir, que criou o homem. E ao criar, Deus deixou no homem, por assim dizer, as digitais da sua mão criadora, vestígios da sua ação amorosa, trinitária, criadora. Certo? E uma das principais tríades vai ser aquela da memória. Tudo aquilo que o homem tem na sua, vamos dizer, na sua alma, que Santo Agostinho associa à memória. Aqui a gente teria que pensar um pouco na filosofia agostiniana. O homem traz, né, algum conhecimento inato. A doutrina da reminiscência. Não vou entrar aqui muito nesse aspecto da filosofia, mas estou citando elementos que você pode aprofundar e deve aprofundar, revisando um pouco, né, a filosofia agostiniana. E aqui eu volto a recordar a obra do Etienne Gilson, aquela introdução ao pensamento de Agostinho, que é uma obra que vale a pena a gente ler e conhecer. Certo? E aí, claro, os manuais de história da filosofia podem ajudar. O Reale é atento a esses aspectos, até porque é um grande conhecedor de Platão. Então, mostra essa influência do pensamento de Platão em Agostinho. Então, Agostinho ele fala então dessa memória do homem, que permite o homem, digamos, elaborar, né, o seu raciocínio, pensar, intus legere, inteligir, e ao mesmo tempo permite o homem também querer, desejar, orientar a sua vontade em uma certa direção. Então a alma do homem traz um certo conhecimento, e esse conhecimento inato permite o homem conhecer a realidade, né? E permite o homem também querer uma realidade na medida em que o intelecto propõe à vontade um bem que ela deve desejar, né? Um bem que a vontade deve se orientar na direção desse bem. Mas é preciso que o intelecto proponha a vontade para que a vontade se oriente na direção do bem. Então a gente teria um triângulo também: memória, inteligência. A inteligência viria, por assim dizer, teria a sua origem na memória, e a vontade seria filha dessa memória e da inteligência. Que sem inteligência, sem a memória não tem inteligência, e a inteligência que propõe o objeto que a vontade deve querer, desejar. Certo? Então ele vê essa analogia, e como essa ele vê outras analogias sobre as quais a gente já fala. Então Agostinho ele fala de trindades no homem exterior e no homem interior. Ele pensa o homem na sua realidade exterior, e tem ali também uma estrutura trinitária do homem, ou estruturas, elementos trinitários nessa experiência que o homem faz de contato direto com a realidade, a partir dos seus sentidos, por exemplo. Mas também existe uma estrutura trinitária no homem interior. Essa estrutura trinitária no homem exterior se encontra no livro 11 do De Trinitate. E essa estrutura trinitária do homem interior se encontra no livro 9 do De Trinitate.
E é claro que para Agostinho existe uma hierarquia aqui. Quanto mais dentro do homem, quanto mais para dentro do homem, mais na direção do espírito do homem, do cerne do ser do homem, mais esse vestígio é forte. Mais esse vestígio é, por assim dizer, mais perfeito. Certo? Então é claro que essa estrutura trinitária do homem interior seria mais perfeita do que a estrutura trinitária do homem exterior. Vamos apresentar agora brevemente essas estruturas, por assim dizer, trinitárias que Agostinho identifica no homem, a começar do homem exterior, depois entrando no homem interior. E ao falar dessa realidade, a gente precisa lembrar que Agostinho ele possui a ideia de que, evidentemente, aquilo que é mais interior é mais perfeito, aquilo que é mais espiritual é mais perfeito do que aquilo que é mais exterior e mais sensorial. Vamos lá então. Quanto ao homem exterior, Santo Agostinho ele propõe dois modelos trinitários, dois vestígios da Trindade no homem exterior. O primeiro, Santo Agostinho apresenta da seguinte forma, associando a visão e a sua importância, vamos dizer, bíblica, né? Os olhos como as janelas da alma, né? Esse sentido, vamos dizer, superior aos demais. Então ele vai dizer, nós temos, quanto à experiência do homem sensorial ligada à visão, uma espécie de estrutura trinitária. Nós temos a coisa que é vista, externa ao homem, exterior ao homem, extrínseca ao homem. Nós temos a visão propriamente dita, que une a coisa, que percebe aquela coisa exterior e traz, de certa forma, colhe essa imagem e traz essa imagem para o homem, para o espírito do homem. Então nós temos o objeto visto, a visão e aquela atenção do espírito para captar, para acolher, por meio do sentido, a imagem, aquela realidade que está fora do homem. Então ele vê aqui uma estrutura trinitária em torno da ideia de visão. E da mesma forma, ele vai falando daquilo que nós conheceríamos, nós diríamos, à luz de Santo Tomás de Aquino, usaríamos a expressão sentidos internos. Depois de ele ter falado dos sentidos externos e colhido aquele que é o da visão, e o objeto visto, a visão e a atenção, toda o foco que o espírito deve dirigir através da visão para colher aquela realidade externa, ele vai falar da realidade dos sentidos internos, dizendo que se produz assim dentro do homem, por exemplo, através da visão e desse foco, dessa atenção do espírito, se produz dentro do homem o que poderia se chamar de uma visão interior. Essa imagem, ela entra no homem e aí ela vai corresponder àquilo que o homem já conhece, a memória, aquilo que está inato no homem. Sempre a estrutura gnosiológica de Santo Agostinho é importante aqui. Então nós teríamos a memória, nós teríamos essa imagem interna, e a partir dela
o homem então perceberia aquilo que tem de bom ou menos bom, e o homem então teria mais ou menos vontade de ter aquela realidade, ou de se aproximar daquela realidade, ou de conhecer aquela realidade, ou de se apossar daquela realidade, conforme a correspondência entre essa imagem interior e o conhecimento inato do homem, ou seja, entre a visão interior e a memória do homem. Isso despertaria algum movimento da vontade, certo? Então nós teríamos aqui a memória, a visão interior e a vontade. Santo Agostinho, ele percebe a imperfeição desses dois modelos desses dois exemplos de estrutura trinitária que se relacionam com o homem exterior, que estão no âmbito dos sentidos externos ou dos sentidos internos, que dependem daquilo que vem de fora do homem, diretamente ou indiretamente. E ele diz que a imperfeição é muito clara, porque essas tríades, elas não têm a mesma substância. Uma coisa é o objeto que eu vejo, uma outra substância, uma outra qualidade tem a minha visão, e uma terceira qualidade tem a atenção do meu espírito. São três realidades muito diferentes entre si. Da mesma forma, uma coisa é a imagem que se forma dentro de mim a partir dos meus sentidos externos, como uma imagem interna. Outra coisa é a minha memória, que tem todo um componente inato. E outra coisa é a minha vontade, que se orienta para uma realidade fora de mim. São três realidades que não possuem a mesma substância. Então são imperfeitas, claro. E aí, ao falar do homem interior, a gente tem então as duas tríades mais famosas. Aqui a gente vai tocar, digamos, no assunto que normalmente os manuais apresentam. Eles pulam a questão do homem exterior e vão direto ao homem interior. E a primeira tríade é mente, conhecimento e amor. Então eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Eu não posso conhecer se eu não tenho uma capacidade de conhecer a partir daquilo que me foi dado, né? Uma mens capaz de conhecer. Então mente, conhecimento e amor. E ele vai comparar justamente com a Trindade. A mente seria como o Pai, o conhecimento como o Filho e o amor como o Espírito Santo. Então o conhecimento depende dessa capacidade, dessa mente. Como o Filho recebe o seu ser do Pai. E o amor, ele depende dessa mente que me torna capaz de conhecer, porque sem conhecer eu não posso amar. Como o Espírito Santo depende do Pai e do Filho, o amor depende da mente e do conhecimento. Certo? Então essa seria a primeira tríade interior do homem. Vou ler um trecho aqui de Agostinho, De Trinitate 944, está na nota 384 da página 152. Assim como são duas as realidades, a mente e seu amor, quando a mente se ama a si mesma, também são duas. A mente e seu conhecimento, quando ela se conhece a si mesma. Portanto, a mente, o seu amor e o seu conhecimento formam três realidades. Essas três coisas, porém, são uma única unidade, e quando perfeitas, são também iguais. Ele quer dizer que quando a gente ama uma realidade, a gente ama porque conhece e conhece porque tem uma mente. As três estão relacionadas com a experiência do amor.
a uma realidade, a uma pessoa, a um amigo, ou a um lugar, a uma religião, etc. A segunda estrutura trinitária do homem interior é ainda mais conhecida. Parecida com a primeira, seria a memória, a inteligência e a vontade. Enquanto mente, conhecimento e amor, a mente, ela tem essa capacidade de conhecer, e tendo a capacidade de conhecer, de amar também, pelo conhecimento se caminha na direção do amor. A memória, inteligência e vontade são como 3 faculdades da alma humana. E aí vamos ler outro trecho na página 153, nota número 385. Agostinho afirma que existe certa trindade na alma humana, portanto as 3 coisas, memória, inteligência e vontade, como não são 3 vidas, mas uma vida, e não são 3 almas, mas uma alma, consequentemente não são 3 substâncias, mas uma só. São 3 operações, ou 3 faculdades, melhor dizendo, da única alma. Então, uma alma, essa alma ficaria associada à ideia de substância divina, as 3 faculdades, as 3 pessoas. É sempre uma analogia. Toda analogia, lembrem-se, a dessemelhança é muito maior do que a semelhança. Mas existe uma semelhança que permite a comparação analógica. E a memória, a inteligência e vontade, justamente, ela pode ser pensada em relação a 2 tipos de objeto. Um objeto que, aqui como a gente está falando do homem interior, não se trata mais agora de objetos que vêm de fora, pelos sentidos exteriores. Mas são aqueles... é o conhecimento da verdade interior. E o conhecimento da verdade interior só tem 2 objetos, no caso. O homem conhece a si mesmo e o homem conhece a Deus. O homem deseja a si mesmo, o homem deseja a Deus. Então ele coloca no fundo, o homem na memória, ele tem um conhecimento inato de quem é Deus, colocado lá dentro. E tem um conhecimento inato também de quem ele é, como imagem e semelhança de Deus. E isso vai emergir quando ele se depara com a verdade. Essa verdade corresponde a algo que já está dentro dele e que confirma essa verdade. Então a memória, ela traz dentro dela guardada essas verdades inatas que permitem justamente ao intelecto reconhecer a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre Deus, e que permitem à vontade, uma vez que o intelecto produz o conhecimento, se inclinar na direção dessa verdade apresentada para buscá-la, para desejá-la, para amá-la e ir ao encontro dela, querê-la. Então a gente pode falar tanto em relação a Deus quanto em relação a nós. Então existe um certo conhecimento inato de Deus, a gente pode conhecer a Deus pelo caminho da revelação, pela leitura da Sagrada Escritura, pela experiência dos sacramentos. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a nossa vontade, ela se inclina na direção de Deus, mas ela deseja Deus, deseja ter a Deus, ver a Deus, contemplar a Deus, fruir Deus. Finalmente, existe ainda uma terceira tríade, vamos dizer ainda, uma última tríade, que também é muito conhecida, eu aprecio bastante,
que é aquela do amante, do amado e do amor. A experiência de amor humano faz com que a gente entenda que existe aquele que ama, existe o ser amado, existe o amor que une o amante ao amado. E isso é uma tríade que também aponta para a Trindade. O amante é sempre o pai, é aquele que ama, que é a origem do amor. O amado é aquele que recebe o amor e que devolve ao amante o amor. Mas aquele que, em primeiro lugar, o amado é aquele que, em primeiro lugar, recebe o amor. O Filho e o Espírito Santo são, em primeiro lugar, amados. E o Filho, junto com o Pai, são amantes, amam e expiram juntos no amor o Espírito Santo. E o Espírito Santo é apenas amado, porque ele não, vamos dizer, não é origem de nenhuma outra pessoa da Trindade. Então, nessa analogia. E existe o amor que une o amante ao amado, que aí seria o Espírito Santo. O amado seria, por excelência, o Filho. E o Espírito Santo é o amor que une o Pai ao Filho. O bispo de Hipona, Santo Agostinho, recorda que existe uma diferença fundamental entre a Trindade divina e as trindades, entre aspas, esses vestígios trinitários, essas estruturas trinitárias que se encontram no homem. As três potências da alma, por exemplo, a memória, a inteligência e a vontade, elas são, no fundo, aliquid. Aliquid anime, sed non sunt anima, diz Santo Agostinho no De Trinitate, livro 15, 17 e 28. Traduzindo, elas são a memória, a inteligência e a vontade, né? Elas não são a própria alma, né? Elas não são a alma. Elas fazem parte do homem. Elas estão no homem, mas elas não são o homem. E o mesmo não se pode dizer da Trindade imanente, da Trindade divina, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo não apenas estão em Deus, mas eles são Deus. Eu não posso dizer que a minha inteligência é a minha alma, que a minha vontade é a minha alma, é o homem, que a minha memória é o homem, é a alma. Não. Eu posso dizer que são três potências, três faculdades da minha alma. Elas estão na minha alma, elas fazem parte do meu ser humano, mas elas não são a minha alma e elas não são o homem. O homem é mais do que apenas isso. Não que isso seja pouco, mas o homem é mais do que essas três operações. Ele é mais do que essas três faculdades. Ou seja, não se pode afirmar que as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam em Deus. Mas o que a gente deve dizer é que elas são Deus. O Pai não está na Trindade, ele é Deus. O Filho não só está em Deus ou está na Trindade, ele é Deus, é Trindade. O ser trinitário é Pai, Filho e Espírito Santo. E assim por diante. Então essa diferença, né, quer dizer que as três potências da alma, elas pertencem à alma, elas são características da alma humana, mas elas não são a alma humana. Enquanto as três pessoas da Trindade são a Trindade.
não estão apenas presentes na Trindade, não são apenas elementos essenciais da Trindade, eles são a Trindade. E aí a gente começa agora um outro ponto da nossa aula de hoje. Queremos fazer algumas observações antes de passar para o ponto número 5, que é uma breve avaliação da doutrina de Agostinho em relação à teologia grega e escolástica. Queremos ver como é que se situa essa teologia de Agostinho na comparação com a teologia grega dos capadócios, por exemplo, e como ela vai preparar a teologia escolástica. Mas antes a gente tem 3 observações que a gente quer fazer a partir do artigo De Trinitate que se encontra lá no livro Agostinho através dos Tempos, uma enciclopédia organizada pelo Fitzgerald. Certo? Então nós vamos fazer 3 observações. A primeira: embora haja vestígios ou semelhanças na estrutura triádica da mente, é apenas quando a mente está voltada para Deus que a imagem no seu sentido estrito é discernível. De Trinitate 12, livro 12, 16. É a participação na sabedoria divina que aperfeiçoa a imagem em nós. Então a primeira observação é essa, né? Que por mais que haja esse vestígio dessa estrutura triádica, trinitária na nossa alma, na nossa mente humana, essa realidade ela é captável, ela é perceptível, ela se torna cada vez mais nítida, na medida em que a nossa mente se volta para Deus, que a nossa alma se volta para Deus. Quanto mais a gente vive uma vida de comunhão com Deus, mais a gente olha para nossa mente, para nossa alma e vê os vestígios trinitários nela. Então, para Agostinho, a experiência fidei é necessária para a gente chegar à perfeição da inteligência fidei. A experiência da fé, a experiência de comunhão com Deus trinitário é necessário para a gente chegar ao ápice da nossa inteligência de fé, da nossa compreensão intelectual, especulativa, de que nós somos, que nós temos dentro de nós tríades, ou seja, uma estrutura trinitária na nossa mente, na nossa alma. É essa participação na sabedoria divina que a gente está chamando de experiência fidei, que nos faz aperfeiçoar, tanto ver com maior clareza, quanto deixar que se torne cada vez mais presente e ativa vamos dizer, a estrutura trinitária em nós. Certo? Segunda observação: embora o contexto humano, no contexto humano, estamos na página 941 do artigo, embora no contexto humano, no finalzinho da página, possamos distinguir as 3 operações mentais, como a memória, a inteligência e a vontade, com 3 tipos distintos de ação, uma trindade assim concebida é um vago reflexo da trindade, da realidade trinitária, da trindade imanente.
não devemos achar que para Agostinho, apesar da comparação, que para Agostinho o Pai seja caracterizado apenas pelo ser memória, e o Filho apenas pelo ser inteligência na Trindade, e o Espírito Santo apenas pelo ser vontade, como se o Pai fosse a memória da Trindade, o Filho a inteligência e o Espírito Santo a vontade da Trindade. Nesse caso, cada uma das pessoas teria o que falta nas outras duas. Elas se completariam. O Pai não teria a inteligência e vontade, e o Filho não teria memória e vontade, e o Espírito Santo não teria memória e inteligência. Vejam o problema. Então não devemos entender dessa forma. Santo Agostinho faz uma comparação, mas ele não quer dizer isso. Ele não quer dizer que o Pai é apenas memória e não tem o que o Filho e o Espírito têm e assim por diante. Você pode ver isso no livro no Tratado da Trindade, 15:12, por exemplo. Tudo que temos, na verdade, aqui nessa reflexão de Agostinho, nessa doutrina que Agostinho propõe, tudo que temos, na verdade, é uma analogia estrutural para que a unidade de presença, de produção, de autodoação mútua, que é a vida divina. Então é importante a gente ter isso em mente. Finalmente, terceira observação, importa observar que Agostinho não diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como se procedesse de uma unidade indistinguível. Mas ele diz que o Espírito Santo procede, e a expressão que ele usa latina é principaliter, ou seja, principalmente, primordialmente, em primeiro lugar do Pai. Mas esse Espírito é dado pelo Pai ao Filho. Se o Pai dá ao Filho a sua vida, o que inclui a capacidade de expirar, de soprar o Espírito Santo. De modo que o Pai e o Filho, que recebeu tudo que é, inclusive a capacidade de soprar o Espírito Santo, sopram juntos o Espírito Santo. E podemos assim dizer que o Filho participa desse soprar o Espírito Santo, desse expirar o Espírito Santo, tanto na vida intratrinitária, é a segunda processão da Trindade, que Tomás de Aquino vai chamar expiração ativa. Expiração, perdão. E o Pai e o Filho sopram, é expiração ativa, e o Espírito Santo é soprado, é expiração passiva. Mas o Filho, ele sopra o Espírito Santo junto com o Pai, ele recebe isso do Pai, essa capacidade de soprar o Espírito Santo do Pai, tanto na vida intratrinitária quanto na vida extratrinitária, adextra da Trindade. Porque o Pentecostes vai acontecer a partir do dom do Espírito que vem do Pai e do Filho. O Espírito Santo no Pentecostes vai proceder do Pai e do Filho, como ele procede do Pai e do Filho na vida intratrinitária. A vida adextra da Trindade vai ser um espelho, vai retratar a vida intratrinitária, como é lógico que tem que ser. Senão haveria uma dicotomia entre o que a Trindade revela de si e o que ela é. E não existe, ela revela o que ela é, mesmo sabendo que ela não revela tudo o que ela é, mas o que ela revela, ela é.
né? O conhecimento da revelação é como uma gotinha d'água diante, entre aspas, de um oceano. A trindade econômica é como uma gotinha d'água diante da trindade imanente. Mas essa gotinha d'água diz a fórmula da trindade. Corresponde ao que a trindade é H, água seria H2O, é H2O. Então é o Filho que procede do Pai e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Certo? Então o Espírito Santo, o Filho sopra junto com o Pai e o Espírito Santo na vida intratrinitária e na vida adextra da Trindade, né? Na ação, na missão do Espírito Santo. Ele também participa do sopro do Espírito Santo, como o Evangelho de São João deixa bem claro. Então o Pai é que dá ao Filho a capacidade de soprar o Espírito Santo. Então o Pai e o Filho não são dois princípios do Espírito Santo. Na verdade, para Agostinho, há um princípio do Espírito Santo, mas um princípio que é o Pai e o Filho de um modo diferenciado, distinguível. É distinguível o papel do Pai e do Filho, porque o Pai sopra porque ele é a origem eterna, ele é a origem não originada, então ele sopra por ele mesmo. O Filho sopra porque ele recebeu a capacidade de soprar do Pai. Então tem essa diferença. Por isso Agostinho diz que o Espírito Santo procede, né, principalmente, principaliter do Pai. Procede principalmente do Pai. Porque procede do Pai diretamente e procede do Pai porque o Pai dá ao Filho a capacidade de soprar o Espírito Santo. Ou seja, o Filho sopra porque recebeu do Pai essa capacidade. De novo, remete ao Pai, a origem última do Espírito Santo. Então, por isso, o Espírito Santo tem um princípio. Esse princípio é o Pai e o Filho, porém, o princípio Pai e Filho de modo diferentes. Distinguimos o Pai e o Filho nesse princípio único, porque o Pai é o princípio principaliter. Certo? Principaliter do Espírito Santo, por aquilo que já explicamos. Tá certo? Deus abençoe você. Chegamos ao quinto tópico do nosso capítulo. Uma breve avaliação da doutrina de Agostinho em relação à teologia grega e também à teologia escolástica. Nós vamos começar usando essa imagem já tão conhecida nossa, de que na teologia católica, normalmente, nós temos entre a contribuição dos novos autores, especialmente dos grandes doutores, dos grandes nomes da teologia e a tradição precedente, existe uma relação de continuidade, e é evidente que para que esse autor seja um grande nome, ele tem que ter proposto algo de específico, uma novidade também. Então nós queremos, à luz dessa dupla ideia de continuidade e de novidade, apresentar a relação entre Agostinho e os padres orientais, especialmente os padres capadócios, que nós temos visto o quão importante eles foram e são para a teologia trinitária oriental. Vamos começar a falar dessa continuidade. Então, no que concerne à teologia precedente, em particular pensamos no Oriente Cristão, é necessário lermos Santo Agostinho em continuidade com Atanásio e os padres capadócios, que eu faço até uma observação interessante. Santo Ambrósio era um grande conhecedor do grego, então ele conhecia muito bem o grego, muito melhor que Agostinho. Agostinho conhece pouco o grego, mas Santo Ambrósio era um grande conhecedor da língua grega.
lia nos originais as grandes obras gregas. E Santo Ambrósio chegou inclusive a propor em latim a tradução de uma obra de Dídimo, o Cego, uma obra sobre o Espírito Santo. Então, por meio de Santo Ambrósio, que eu quero dizer para vocês, por meio de Santo Ambrósio chegou a Agostinho uma teologia oriental de primeira qualidade. Santo Ambrósio conhecia muito bem Orígenes, Santo Ambrósio conhecia muito bem autores como Dídimo Cego, como os padres capadócios, e Agostinho vai, com certeza, colher dessa relação com Ambrósio toda uma riqueza ligada a essa tradição teológica oriental. Então é necessário lermos Santo Agostinho em continuidade com grandes autores como Atanásio ou como os padres capadócios, especialmente Basílio Magno e Gregório de Nazianzo. Como eles, Agostinho também precisou enfrentar as heresias do arianismo na sua continuidade, mesmo depois do Concílio de Nicéia. A gente sabe que o arianismo continua vivo até por razões políticas, alternando-se com o catolicismo, né, na orientação dos imperadores. E isso muitas vezes fez com que no catolicismo, na igreja, se experimentasse situações dramáticas em que em algumas regiões o número de arianos era até maior do que o número de católicos. Vejam quão difícil foi esse período. Então Santo Agostinho precisou enfrentar, como os capadócios, os arianos, depois os semi-arianos e os pneumatômacos, que foi objeto da nossa penúltima aula. Falamos do que a contribuição dos padres capadócios, o que ensinavam os pneumatômacos e a resposta de Constantinopla a esse problema, a essa heresia. Então, Agostinho ele parte da fé de Nicéia. E a fé de Nicéia ensinou a consubstancialidade entre o Pai e o Filho para enfrentar justamente o arianismo. Homoousios, a consubstancialidade. E essa ideia se estendeu ao Espírito Santo no Concílio de Constantinopla. Então ele parte dessa consubstancialidade entre as pessoas divinas. Enquanto a teologia oriental normalmente parte das três pessoas, a partir da teologia da trindade econômica, Santo Agostinho ele parte da trindade imanente, da consubstancialidade entre das três pessoas. A consubstancialidade entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse seria o primeiro ponto, né? Ele, assim como os capadócios, nessa linha de continuidade, o primeiro ponto é, assim como os capadócios, ele enfrenta arianos e pneumatômacos, partindo da fé de Nicéia e colocando em relevo o quê? A consubstancialidade das três pessoas divinas. Um segundo ponto, assim como os capadócios e também como Tertuliano, Agostinho acolhe, ensina que em Deus nós temos uma só substância, ousia, dizem os gregos, e três pessoas, hipóstases, dizem os gregos. Então ele
colhe o ensinamento de Tertuliano no latim e a lição dos capadócios, que uniformizam, de certa forma, os termos ousia para se referir à substância divina, à natureza divina, e o termo hipostasis para dizer o que cada pessoa é. Então esse seria o segundo ponto, dentro dessa linha de continuidade. Um terceiro ponto é que, como os capadócios, ele reconhece que a Trindade age junta, de modo inseparável, adextra. Toda ação adextra de Deus para fora de Deus é uma ação trinitária. Assim como os capadócios, Agostinho também pensa dessa forma. Esse é o terceiro ponto de continuidade. Então a gente pode dizer, nos ensina Agostinho Trappé, esse grande especialista do pensamento de Agostinho. Falamos dele no início da nossa aula passada, na primeira parte do pensamento de Agostinho, que nós encontramos na teologia de Agostinho os elementos essenciais da teologia grega. Sim, estão presentes. Essa atitude anti-ariana, anti-pneumatômacos, essa ideia da consubstancialidade das pessoas divinas, as categorias de ousia, hipostasis, substância, pessoas, para falar da Trindade, uma substância, 3 pessoas. A inseparabilidade entre as pessoas no que concerne a ação adextra da Trindade, ou seja, toda ação para fora da Trindade é uma ação trinitária, as 3 pessoas participam. Agora, também tem as diferenças, né? Agora vou falar um pouquinho das diferenças nesse aspecto de novidade também. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender, como Agostinho Trappé nos ensina, que o Tratado de Agostinho é uma obra de arte, uma obra de síntese. É a primeira no que concerne a profundidade e a amplitude da história do tema da Trindade na história da teologia. Essa obra que nasce ao longo de um período longo, de uma longa reflexão, quase 20 anos, como dissemos, e ao mesmo tempo nasce de uma profunda meditação relativa aos diversos aspectos do mistério. Não fica nada de fora, ele reflete sobre os fundamentos bíblicos, ele faz um momento de aprofundamento especulativo, que seria a reflexão dogmática, propriamente dita, e também ele propõe o caminho, né, para que perfeito seja a experiência com a Trindade, o conhecimento trinitário, o caminho de experiência, a experiência fidei com o Deus Trindade, é o elemento místico. Então nós temos o elemento bíblico, o elemento dogmático, o elemento místico na sua reflexão. Lembrando que ele parte sempre da regula fidei, do símbolo da fé, que tem as suas bases na Bíblia. Ele tenta conduzir a razão humana pelas veredas do mistério trinitário, e convida o homem à comunhão com esse Deus Trindade. É na comunhão com Deus Trindade que o homem vai chegar ao ápice do conhecimento que ele pode ter da Trindade. Agostinho Trappé elenca 5 pontos de originalidade da obra de Santo Agostinho. Primeiro, o estudo bíblico, a largueza, né, a amplitude da reflexão bíblica que Agostinho propõe na sua obra, partindo sempre da unidade das 3 pessoas divinas. É que tem essa pequena diferença para os capadócios, que eles
normalmente sublinham o ponto de partida, as 3 pessoas, para depois chegar na consubstancialidade. Santo Agostinho parte da consubstancialidade, então da unidade entre elas, para depois falar da especificidade de cada uma das pessoas divinas. Então esse estudo bíblico profundo e extenso, amplo, é a primeira originalidade de Agostinho, segundo Trappé. Depois, a doutrina das relações, nós vimos o quão importante seja, e vamos entender melhor ainda no estudo da teologia medieval, quando estudarmos Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, vamos ver ainda mais o quão importante seja essa doutrina das relações de Agostinho para a teologia sucessiva. Terceiro, ele elenca com muita clareza as propriedades pessoais do Espírito Santo. Esse era um ponto débil da teologia grega. A reflexão sobre o Espírito Santo, como a gente viu lá no final da nossa aula sobre Capadócios, Padres Capadócios, Pneumatômacos e o próprio Concílio de Constantinopla, era um pouco débil, precisava crescer, e é Agostinho que vai dar essa contribuição. Santo Agostinho dá uma grande contribuição sobre essas propriedades pessoais do Espírito Santo. O quarto ponto é a explicação que Santo Agostinho oferece, de tipo psicológica, do mistério trinitário, essa analogia que ele faz entre a trindade imanente, a vida intratrinitária, o ser divino, o ser trinitário, e o ser imagem e semelhança de Deus, esse vestígio que o homem traz em si do ser trinitário. Então isso é um quarto elemento de originalidade. E o quinto seria a relação entre a vida sobrenatural do homem e a trindade. Então o Espírito Santo como esse elo entre o homem e Deus, assim como ele é um elo entre o Pai e o Filho na trindade. Então, no fundo, a vida cristã é uma vida trinitária. A trindade está por causa do Espírito Santo em nós, e nós somos chamados a viver uma vida trinitária, e a eternidade bem-aventurada vai ser uma vida vivida na Trindade Santa. Essa Trindade que está em nós nos chama a viver nela para sempre. Essa Trindade que está em nós pela graça, nos dando a graça, nos chama a viver nela na glória eterna. Então nós temos esses 5 pontos de originalidade da obra de Agostinho, segundo Agostino Trappé. Você encontra isso na página 154 do nosso manual Deus Uno e Trino. Então, vamos tocar aqui de modo ainda mais evidente nessas diferenças entre Agostinho e a teologia grega. Primeira diferença, então. Iluminado pela Sagrada Escritura, Agostinho parte da unidade da essência divina. Ele sublinha mais essa unidade para depois chegar à diversidade das pessoas, à especificidade das pessoas. Os gregos fazem o contrário, certo? Disso. E aí, falando de consubstancialidade, a gente pode dizer que nos gregos existe a presença daquilo que nós poderíamos designar como monarquianismo funcional. Claro que não é o ontológico, porque seria herético, mas vamos falar de um monarquianismo funcional, que tende a colocar em evidência justamente esse ser ingênito do Pai, esse ser origem não originada do Pai. Enquanto Agostinho, ele sublinha, enquanto os gregos sublinham
essa monarquia das três pessoas, esse o Pai como origem divina e eterna das outras três pessoas, das outras duas pessoas. E Santo Agostinho sublinha essa unidade entre as três, essa unidade substancial entre as três, a consubstancialidade entre as três. E é isso a gente poderia apresentar usando o seguinte esquema. Espero que esse esquema que nós colocamos aqui no quadro possa te ajudar a entender melhor essa diferença entre o pensamento de Agostinho e aquele dos padres gregos. Para quem tem o nosso manual, Deus Unitrino, né? Nós estamos na página 155. Então, a primeira diferença entre Agostinho e os padres gregos é que Agostinho, partindo da Sagrada Escritura, ele vai sublinhar a unidade da essência, enquanto os padres gregos são muito influenciados pelo médio platonismo e pela ideia de monarquianismo, não aquele ontológico herético, mas aquele que nós podemos enquadrar, chamar como funcional. O risco sempre do monarquianismo é cair num subordinacionismo de tipo ontológico, né? Então esse é sempre um risco que existe. Mas vamos ver, então, os padres gregos, então, eles sublinham o monarquianismo, ou seja, a ideia de que o Pai, ele é o princípio único, sem princípio, o ingênito, a origem não originada, eterno e, digamos assim, divino de tudo que existe. Tanto das pessoas do Filho e do Espírito Santo na vida intratrinitária, quanto de tudo que existe também à destra, certo? Da Trindade. Então o esquema é muito, vamos dizer, linear. O Pai gera eternamente o Filho e, usando a categoria de Gregório de Nissa, o Pai, através do Filho, digamos, é a origem do Espírito Santo, certo? Então o Espírito Santo, ele é praticamente, digamos, a borda da Trindade, né? Toda a ação trinitária para fora, com a criação, vai passar por essa ação do Espírito Santo, por esse derramamento do Espírito Santo, por esse transbordar do Espírito Santo, que é quase como se fosse a borda da vida trinitária. E nós temos a visão de Agostinho, que, ao contrário dos gregos que sublinham a monarquia, ele sublinha a unidade de essência, a consubstancialidade das três pessoas divinas. E aí a gente normalmente representa isso mais com a ideia de um triângulo, onde cada pessoa está ali, né, compartilhando com as demais a mesma substância divina. A diferença que existe entre elas, como nós vimos, se encontra entre as pessoas divinas, se encontra nas relações. E aí, para Agostinho, realmente o Pai é a origem não originada, sim. Ele gera eternamente o Filho. E o Espírito Santo procede principaliter do Pai, principalmente do Pai, mas o Pai que gera eternamente o Filho concede ao Filho tudo o que ele é, inclusive comunica ao Filho todo o seu ser, inclusive a capacidade de soprar o Espírito Santo. Só não dá ao Filho a paternidade, porque senão o Filho não seria filho, né? Então, a paternidade é exclusiva do Pai. Esse ser origem é exclusivo do Pai, claro.
E aí o Filho, então, com o Pai, sopra o Espírito Santo. Então, o Filho e o Pai são um princípio, mas um princípio onde se distinguem as duas pessoas e onde o Pai é o elemento principal. Então, Agostinho sublinha a unidade, então a gente transfere essa imagem desse pensamento de Agostinho à ideia, à figura de um triângulo, onde a processão número 1 é o Pai que gera eternamente o Filho, e a processão número 2 é o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Aqui também seria a complementariedade da processão número 2. Então, esse esquema tenta mostrar de um modo mais evidente, visual, essa primeira diferença entre Agostinho e os padres gregos. A segunda diferença entre Agostinho e, vamos dizer, o pensamento dos padres gregos, pensamento de Agostinho e o pensamento dos padres gregos, é que ele foi o primeiro a sistematizar, desenvolver de um modo sistemático a doutrina da relação no âmbito da teologia trinitária. Gregório de Nazianzo, ele cita a ideia da relação, mas não desenvolve de modo sistemático. Agostinho não. Agostinho não apenas cita e usa, mas colhendo do pensamento de Aristóteles, corrigindo o pensamento de Aristóteles para aplicá-lo na teologia trinitária, ele então nos ajuda a perceber o quão importante possa ser essa doutrina, na medida em que ela diz a diferença existente entre Pai, Filho e Espírito Santo. A diferença é apenas de relação. Terceira diferença é o primeiro padre, Agostinho é o primeiro padre a falar do Espírito Santo como amor pessoal. Então, justamente como a teologia, a reflexão teológica sobre o Espírito Santo era débil, nós já dissemos isso, Santo Agostinho vai aprofundar essa teologia sobre o Espírito Santo e vai apresentá-lo como amor pessoal, na medida que ele é o laço de amor entre o Pai e o Filho. Ele é a pessoa que, por assim dizer, encarna, personifica o amor trinitário. E ao ser dado como dom, ele concede então aos homens o amor divino. Então, ele é o primeiro padre a falar do Espírito Santo como amor pessoal, o que ilumina tanto o nosso entendimento sobre a vida intratrinitária, a teologia trinitária propriamente dita, mas também o próprio entendimento de redenção, na medida que, na missão do Espírito Santo, ele está em nós para nos comunicar a obra redentora de Cristo, que Cristo realizou pela sua redenção objetiva. O Espírito Santo em nossos corações faz com que se encarne em nossa vida. Ele é aquele que nos capacita a viver a redenção subjetiva. Quarta diferença, ele desenvolve à luz da Sagrada Escritura, Ele desenvolve à luz da Sagrada Escritura uma das suas contribuições mais originais à teologia trinitária, que é, como nós já dissemos, a sua doutrina psicológica da Santíssima Trindade. Que, por um lado, ilumina o entendimento que nós temos do mistério trinitário e, por outro, nos ajuda a ver, contemplar a grandeza do espírito humano, que traz nele vestígios trinitários. Essas tríades que ele encontra no homem dizem a grandeza do homem, que é feito à imagem e semelhança de um Deus uno e trino. Mas essas analogias que ele faz, essas comparações que ele faz entre, especialmente,
o homem interno, né? A mente, o intelecto e a vontade, né? E Deus nos ajuda a entender um pouco mais como, né, nos dá uma imagem para a gente entender um pouco mais como é essa vida intertrinitária com as relações que lhe são próprias. Ok. E aí nós queremos concluir então esse tópico último do capítulo, né, desse capítulo, ou melhor dizendo, dessa aula sobre a teologia trinitária em Agostinho, lendo 2 parágrafos que se encontram no final da página 155 e no início da página 156, que falam da importância de Agostinho para a teologia medieval. A escolástica se moverá pela estrada do pensamento de Agostinho. Ou seja, Agostinho vai influenciar toda a teologia medieval, de modo especial esse ponto mais alto da teologia medieval, que a gente chama de teologia escolástica. Do Beato Boécio a Santo Anselmo, de Pedro Lombardo a Tomás de Aquino, todos se deixarão guiar pelas principais linhas do pensamento trinitário agostiniano. É impressionantemente poderosa a influência de Agostinho sobre todos os autores em matéria trinitária. Adolf von Harnack, esse homem da história, né, dos dogmas, que tem uma série de debilidades, mas que aqui a gente quer enaltecer uma de suas conclusões, chega a afirmar que não se possa pensar a escolástica medieval sem esta obra De Trinitate, porque esta já contém, sob forma de sêmen, de semente, o pensamento da escolástica, a escolástica. Essa afirmação de von Harnack sublinha a importância fundamental dessa obra agostiniana para a reflexão trinitária medieval. Mas isto não significa, absolutamente não significa, que nós não encontremos na escolástica, no âmbito da teologia trinitária, uma originalidade de pensamento. Sim, nós temos uma originalidade de pensamento. Ricardo de São Vítor, Santo Tomás de Aquino são grandes autores, por exemplo. Porém, nós estamos aqui tentando destacar a continuidade entre Agostinho e os medievais. Sem esquecer que é claro que a grandeza dos medievais faz com que eles tenham algo de original. Uma novidade que eles propõem. Então os teólogos escolásticos vão aprofundar o conceito de pessoa, por exemplo, Agostinho, Ricardo Agostinho vão aprofundar o conceito de pessoa e vão distinguir de modo mais claro a expiração do Espírito Santo da geração eterna do Filho. As duas processões. Santo Agostinho ele já toca nesse ponto no seu De Trinitate, dizendo que o Espírito Santo não poderia proceder só do Pai, porque se ele procedesse só do Pai, preste atenção nisso, se ele procedesse só do Pai, qual seria a diferença entre ele e o Filho? O Filho procede do Pai por geração, o Espírito Santo procederia do Pai por expiração. Qual seria a diferença? Geração e expiração seriam só nomes? Modalidades realmente? Qual seria a diferença dessa modalidade de origem? Então não seria o Espírito Santo o segundo filho, o filho 2 do Pai? E se o Espírito Santo procedesse do Pai e do Filho, como se fossem dois princípios diferentes, como acontece na vida humana, na família humana, um filho nasce de um pai e de uma mãe.
Não ficaria meio complicada a situação, né? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Filho seria como um outro princípio do Espírito Santo, quase como uma mãe, ou um segundo pai. Tudo muito complicado. Santo Agostinho ele percebe esse problema. E é por isso que ele diz que o Espírito Santo, preste atenção, o Espírito Santo ele procede do Pai e do Filho, mas o Pai e o Filho são como um só princípio. Apesar de distintos, o Pai e o Filho, e o Pai ser o princípio, digamos, o elemento principal desse princípio, principaliter, como dissemos. Não são dois princípios. E para ele é muito importante esse papel do Filho na origem do Espírito Santo, porque esse papel do Filho na origem do Espírito Santo diz a diferença do Espírito Santo para o Filho. O Filho procede só do Pai. O Espírito não, o Espírito procede do Pai e do Filho. Certo? Do Pai e do Filho. Então é diferente. Então os medievais vão aprofundar essa diferença. Qual é a diferença entre geração e essa processão do Espírito Santo? Que aí sim, a gente estava usando já o termo expiração, mas anacronicamente, porque os padres ainda não usam assim esse termo. Quem vai, digamos, cunhar esse termo e usá-lo é a teologia medieval. Segundo parágrafo, Agostinho Trapé observa, porém, que entre os três aspectos profundamente conexos em Agostinho, isto é, o bíblico, o dogmático e o místico, toda a amplitude da reflexão bíblica, toda a dimensão especulativa da reflexão dogmática e ao mesmo tempo toda a proposição da experiência do aspecto místico, os medievais vão aprofundar fundamentalmente o segundo aspecto, o aspecto especulativo, o aspecto dogmático. Não tem muita evolução em matéria bíblica e não tem tanto o elemento místico, a proposta da experiência. Então os medievais vão aprofundar fundamentalmente o segundo aspecto, ou seja, o especulativo dogmático. Esta crítica de Agostinho Trapé, porém, na minha humilde opinião, na opinião de alguns dominicanos, não deveria ser tão agressiva, porque parece esquecer, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino ele não comenta o mistério trinitário, ele não aprofunda o mistério trinitário apenas quando ele está escrevendo a Suma Teológica ou a Suma contra os Gentios, especialmente a Suma Teológica. Mas São Tomás de Aquino ele comenta uma série de textos bíblicos, cartas paulinas, carta aos Hebreus, o Evangelho de São João, que é tão importante. E nesses comentários bíblicos nós temos uma riqueza muito grande de reflexão bíblica. Certo? E me parece que aqui Agostinho Trapé se esqueça um pouco disso, ele esteja pensando muito na Suma Teológica e esqueça esse respiro, essa força da reflexão bíblica que a gente encontra em autores como Tomás de Aquino comentando os evangelhos, o Evangelho de São João, por exemplo, e as cartas paulinas. Tá bom? Então Deus abençoe cada um de vocês, que Nossa Senhora nos conduza sempre à verdade e à caridade. Amém.